2 dá aqui um contexto: uma cultura de bactérias cresce a uma taxa proporcional à quantidade de bactérias presentes em cada instante. Ao fim de 10 minutos, cresceu 3%. Está perguntando qual é a constante de proporcionalidade e quanto tempo leva a cultura para duplicar. Por que constante de proporcionalidade? Observe que a quantidade de bactéria, né, que eu vou chamar aqui de Q, ela é proporcional à quantidade em cada instante, né? Então, quer dizer que a variação da quantidade, né, o crescimento, o número de bactérias, né, ela cresce. Então, isso aqui é o crescimento, representa o crescimento da quantidade de bactérias. Então, o seu crescimento ele é proporcional é o K, ó, K vezes a quantidade de bactérias. Se eu falar, por exemplo, assim, que essa proporcionalidade cresce 10% da quantidade, então esse K vai ser 10%. Ele aumenta 20% ou perde 30%. Então, esse K representa essa proporção que a quantidade está variando aí. Aqui fala que cresce, o crescimento está relacionado aqui, né? Quando a gente estuda a derivada, a gente vê que a derivada ela é uma taxa de variação, ela representa a variação da quantidade em função do tempo. Ou seja, isso aqui é uma forma de descrever o crescimento da cultura de bactérias. E ele é proporcional à quantidade inicial, a quantidade naquele instante. Então, esse proporcional é o K vezes isso aqui, certo? Aí está pedindo para determinar a constante de proporcionalidade, aí, o valor do K. Então, isso aqui é uma equação separável. Eu vou pegar esse Q e passar para cá. Então, vai ficar 1 sobre Q, vai ficar isso aqui. E aí eu vou integrar os dois lados. Desse lado em relação ao Q e em relação a T eu vou integrar do lado de cá. Então, aqui é como se fosse o dy dx. Então, aqui é o y e isso aqui é o x. Aí, aqui eu vou integrar em relação ao x do lado de cá, certo? Integral de 1 sobre Q em relação a Q vai dar ln de Q. Ah, módulo de Q? Não precisa, porque o Q é a quantidade de bactérias, sempre vai ser positivo. Integral de K em relação a T é o KT mais C. Esse Q vai ficar aqui, vou passar o E para cá, vai ficar isso aqui. Isso aqui eu posso escrever dessa forma. E elevado a C é uma constante que eu vou chamar de C, né? É uma constante que eu vou chamar de C. Não vou chamar de K porque já tem um K aqui, ó. Então, essa é a equação que a gente vai trabalhar com ela, beleza? Tá. Vamos pensar o seguinte. Inicialmente, vamos pensar assim, no momento inicial desse experimento aí, né? A quantidade de bactérias vamos chamar de Q0, certo? Q0 é a quantidade inicial. Ou seja, Q0 é a quantidade quando o tempo for igual a zero, quando estiver começando a marcar o tempo. Tudo bem isso aí? Né? Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que o Q0, então o Q eu posso trocar por Q0 desde que eu troque o T por zero. Então, troquei o T por zero aqui, ó. Então, quanto que vale esse Q0? A quantidade inicial aqui, ó, 0 vezes K vai dar 1, né? Ó, 0 vezes K vai dar 0, E elevado a 0 vai dar 1, 1 vezes C vai dar C. Ou seja, esse C aqui, então, ele representa a quantidade inicial de bactérias. Então, esse C aqui representa a quantidade inicial de bactérias. Ah, professor, por que você sabe isso? Porque eu estou chamando a quantidade inicial de Q0. Ela acontece quando o T for igual a zero. Quantidade inicial, é no momento inicial. Então, o tempo é igual a zero. Então, se eu pegar esse T e colocar zero para ele, a quantidade que eu vou trabalhando é o Q0, que é a quantidade inicial. Foi isso que eu fiz, ó. Troquei o Q por Q0, troquei o T por zero. E cheguei que o Q0 é igual a C. Então, eu vou pegar essa expressão aqui e no lugar desse C eu vou colocar o Q0, certo? Tá aqui, ó, Q0. Agora eu consigo começar a resolver o exercício aí, ó. Letra A. Então, peguei aquela equação que a gente chegou a ela e vou encontrar a constante de proporcionalidade, ou seja, qual o valor desse K aqui. Eu vou usar essa informação, ó. Em 10 minutos, a bactéria cresceu 3%. Com T igual a zero, então, houve um crescimento de 3%. O que quer dizer isso? Quer dizer que depois de, né, a quantidade inicial é Q0. Se eu multiplico ela por 1,03, eu estou falando que houve um crescimento de 3%. Né? Aqui é saber um pouco de trabalhar com percentual. Se eu falo que há um crescimento de 15%, então eu multiplico por 1,15. Se tem um crescimento de 20%, eu multiplico por 1,20.
Se tem uma perda, né, se tem um decrescimento de 10%, então eu multiplico por 0,9, porque aí perdeu. Então, quer dizer que se teve um crescimento de 3%, a quantidade final é igual a 1,03 vezes a quantidade inicial. Esse 1 representa o que começou, o 0,3 é o que cresceu, então é o crescimento de 3%. Então, eu vou pegar essa expressão e vou trocar esse Q por 1,03 Q0. Então, troquei isso aqui por isso aqui. Além disso, eu vou trocar o T por 10, porque eu estou falando de 10 minutos. Ó. Então, eu tenho essa situação aqui. Ó. Cancela Q0 com Q0, vai ficar isso aqui. Né? Aqui, ó, como eu tenho E elevado a alguma coisa, eu trabalho com função exponencial aqui. Ó, né? Então, para a gente conseguir resolver isso, eu aplico logaritmo dos dois lados. Então, eu vou aplicar o ln porque aqui é E. Se aqui fosse 5 elevado a isso aqui, eu ia aplicar log na base 5, log na base 5. De tal forma que, quando eu chego nisso aqui, ó, observa que eu peguei aqui, ó, 10k, propriedade de logaritmo. Lembra que no exercício anterior, eu tinha um número multiplicando aqui, eu passei ele aqui para cima? Agora eu vou fazer o contrário. Vou pegar esse número que está aqui em cima e vou passar para cá. Ó. Então, esse 10k que está aqui. Ó. ln de E, se você calcular, você vai ver que isso aqui é igual a 1. ln de E igual a 1. Lembra que o logaritmo ele tem base, ln tem base E. Sempre que esse valor é igual a esse aqui de baixo, o resultado vai ser o que está aqui em cima. E o que está aqui em cima é 1, por isso que dá 1. O 10 passa para cá dividindo, então K vai ser igual a isso aqui. Se você calcular isso aqui na calculadora, vai dar aproximadamente 0,00296. Então essa é a constante de proporcionalidade. Ela que está regendo o crescimento aí, a proporcionalidade de crescimento. Trabalhando em percentual é 2,96% aí, certo? Letra B. Quanto tempo levará a cultura para duplicar? Então a fórmula é essa. O que é a cultura duplicar? É que a quantidade final vai ser 2 vezes a quantidade inicial. Então no lugar desse Q eu vou colocar 2Q0. Então, ficou assim, certo? Esse K eu achei no exercício anterior, que é isso aqui, 0,00296. E o T é o que eu estou procurando nesse caso aí, que é o tempo. Ó. Cancela Q0 com Q0, vai dar isso aqui. Sempre que a gente tiver uma situação como essa aqui, gente, olha só, eu posso usar a propriedade do logaritmo, que é, se esse número é igual a esse aqui, o resultado sempre vai ser a potência que está aqui em cima. Então, aqui, ó, ln de E. Quem é ln? É log de base E, ou seja, esses dois números são iguais, então a resposta vai ser isso que está aqui em cima, eu posso colocar assim, ó. Vou pegar isso aqui que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo, eu tenho isso aqui, calculo o ln de 2, faz essa conta, vai dar 234,5 minutos aí a resposta.